do Brasil. E vamos começar o nosso primeiro bloco, com certeza, eu já posso dizer, uma amiga e uma médica extraordinária. E já que estamos falando muito em transplantes, obviamente, ela é uma autoridade nessa área quando a gente pensa no nosso querido coração. Eu tenho a meu lado aqui a doutora Tauane Frazão, cardiologista. Doutora, muito bom ver a senhora. O meu coração já fica tranquilo. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui, podendo trazer informação de qualidade a todos os paraibanos. Doutora, deixa eu dizer uma coisa, fruto aqui da nossa sinceridade nesses 4 anos de programa Saúde Master. A edição que a senhora esteve aqui e que depois, habitualmente, ela fica perpetuada no YouTube e vamos recortando trechos e, logicamente, compartilhando no WhatsApp, nas redes sociais, é uma das entrevistas campeã de audiência. É incrível, porque isso entra muito, o amor que a senhora tem pela profissão, a grande mulher que a senhora é, e aqui é um pacote da perfeição. Professora, doutora e pastora. E aí, doutora? Obrigada, eu fico grata. Mas, doutora, é sensacional o trabalho que a senhora faz, e é lógico, após estes acontecimentos, eu me refiro e nós vamos tratar no decorrer desse primeiro bloco, com o nosso querido apresentador, o Fausto Silva, o Faustão, que está, obviamente, na fila de transplante, aguardando um novo coração. O Brasil inteiro passou a ter o olhar maior para o transplante. É aquilo que falamos. Em tudo tem o seu lado também positivo. Você vê os deputados se mobilizando para possíveis mudanças de leis e a sociedade como um todo orando, pensando, lendo, e agora as pessoas passam a entender melhor a necessidade da doação. Não é isso, doutor? E aí? Demais. De maneira geral, esse ano a gente bateu recorde, né, de transplante cardíaco aqui na Paraíba. Nós já fizemos 4 só esse ano. Então, isso é o resultado de uma sociedade muito mais aberta à doação de órgãos. Então, verdade. todo esse incentivo da parte da mídia, da parte de bons jornalistas como o senhor, isso obrigado. ajuda demais o nosso trabalho, porque sem a doação de órgãos não há transplante. Não tem como a gente salvar vidas. É verdade. Eu, quando vejo assim, é lógico, a doutora fala 4 transplantes cardíacos aqui na Paraíba. Já é um número superior aos outros anos. Mas quando vemos a fila ou o dimensionamento e necessidade, a gente começa a entender que ainda é um número pequeno, não é, doutora? Sim, com certeza. É um bom início, como eu gosto de falar, né? O transplante cardíaco aqui na Paraíba, ele ficou estagnado durante 10 anos, né, Fábio? Então, por 10 anos, nós não tivemos transplante cardíaco. Então, houve, nesse retorno, o HNSN se credenciou logo após o Metropolitano em 2020, ou seja, faz apenas 3 anos. Então, houve toda uma reestruturação do ponto de vista logístico, do ponto de vista de conscientização, do ponto de vista de todo um bastidor que estava adormecido por 10 anos. E aí foi, com certeza, se aperfeiçoando, e aí a gente tem um número que só esse ano estamos aí pouco mais da metade, 4 transplantes, bem superior ao ano passado. Então, nesta ótica, a gente vê uma progressão muito boa, muito positiva de transplante, mas, claro, sempre numa perspectiva de aumentar esses números para beneficiar aí a sociedade paraibana. Hoje nós vamos ter algumas perguntas dentro de todo um critério médico e ético bem fortes que eu vou fazer à doutora, e eu coloquei como tema aí, eu achei bem interessante que aparece na tarja nesse momento. Doe de coração. A doação de órgãos e tecidos é um ato de partilha que salva muitas vidas. E isso é uma verdade absoluta, não é, doutora? Uma verdade absoluta. Sem a doação, não existe programa de transplante de nenhum órgão.
Então, essa pauta, ela precisa estar realmente em alta, não só em setembro, que é considerado setembro verde, não só quando há esses momentos pontuais, mas, de fato, em toda a programação de conscientização da saúde da população precisa estar em alta. E a doutora Tauane Frazão, já vou dizer aqui porque estão perguntando, viu, doutora? Ela é pastora na igreja Sal e Luz, que eu sei onde é, ali na BR, não é, doutora? A doutora também faz parte de toda a sistemática de transplante do grandioso Hospital Metropolitano, que é um hospital referência para o Brasil, e também é professora do Hospital Nova Esperança. Não é isso mesmo, doutora? Exatamente isso. Eu tenho a honra de trabalhar nesses 3 ofícios tão maravilhosos que realmente salva vidas. Salva vidas, né, doutora? E assim nós vamos começar as nossas temas. Como eu falei, o Faustão estará em evidência, estamos todos em oração, não só por ele, mas por todas as pessoas que estão nesse momento aguardando um coração ou qualquer órgão. Estamos aqui para positivamente levarmos essa informação. E a primeira tela já pode aparecer, será motivo de perguntas que chegarão e da nossa discussão. Diz aí, esse número está atualizado. Como o Faustão, 385 pessoas aguardam um novo coração. E aí, doutora? É exatamente isso. Esses números, inclusive, estão bem atualizados. Então, isso significa que mais de 350 pessoas, ou seja, 385 pessoas estão aguardando de maneira ansiosa para ter não só a sua vida salva, mas principalmente a sua qualidade de vida. Então, são pessoas extremamente limitadas, sabe, Fábio? Que não conseguem pentear o cabelo, que tem sintomas, que não conseguem tomar um banho, que tem sintomas, que acorda no meio da noite com sintomas. Então, assim, tem pessoas nesse rol que estão hospitalizadas, como é o caso do nosso querido Fausto. Então, assim, é uma fila que merece atenção e merece agilidade. Eu tenho que ser sincero, eu vou perguntar à doutora, notamos que algumas dessas pessoas, infelizmente, morrerão por falta de um coração. Não é verdade, doutora? Infelizmente é verdade, porque alguns não resistem, né, à espera, pela gravidade do quadro. Então, a gente perde. Inclusive, essa é uma das causas que a fila não fica tão extensa. Muitos perguntam, doutora, como que a fila não fica tão extensa? Porque a média de espera, né, 3 meses, 1 ano, e a maioria desses pacientes não tem 1 ano para esperar. Não tem 1 ano e meio para esperar. Entendi. Então, quem não transplanta, infelizmente, acaba morrendo. Então, a fila acaba se renovando, de certa forma. Aí, doutora, eu fico pensando e pesquisando. Notamos, os índices já saíram, os problemas cardíacos, eles são imensos, eles se agravaram grandiosamente. Aí vamos pensar, são pessoas que possivelmente vão precisar de um transplante. Tanto a fila vai aumentando, não tem como parar. E às vezes você vê um número mais ou menos estático, aí você pensa, faz uma linha de pensamento, é porque pessoas que estavam aguardando ali faleceram. Não é isso, doutora? Essa é realmente o raciocínio correto. Parte dessas pessoas transplantaram, mas parte faleceram. Então, por essa razão, que esse número acaba que não se estende tanto, entendeu? Então, a fila se renova. Então, é diferente, por exemplo, de uma fila de uma pessoa que está esperando uma cirurgia de apêndice. Não, perdão. Uma cirurgia, apêndice é mais urgente. Uma cirurgia de retirada de vesícula. Certo. Então, aquela pessoa passa 1 ano, às vezes 2, infelizmente, às vezes, né? E fica. A insuficiência cardíaca não é assim. A insuficiência cardíaca avançada tem um prognóstico muito reservado. Então, assim, até saiu uma matéria da doutora Ludmila Rajá, que é uma das grandes cardiologistas, dizendo que o prognóstico da insuficiência cardíaca é muito pior que alguns cânceres. O título da entrevista era: a insuficiência cardíaca mata mais do que câncer. Mas, Então, doutora, isso daí precisa ser pulverizado, porque às vezes as pessoas não entendem. Acham, por exemplo, que a insuficiência cardíaca é uma doença, enfim, insidiosa, uma doença... Não, a insuficiência cardíaca é grave e mata. Então,
Por isso que essa pauta Muito está em sério, alta, né? é muito Está em importante. alta. Ô, doutor, eu li essa semana, eu sei que a senhora é detentora de grande conhecimento. Por exemplo, se eu digo para minha família, já digo de antemão, eu sou um doador, caso eu venha a falecer e possa doar órgãos. A família hoje ainda é quem decide, vamos dizer assim, em última instância, se vai poder doar ou não. Quer dizer, mesmo eu em vida, até assinando um documento, é a família quem decide. E aí, doutora? Perfeito, é exatamente isso. Então, por isso que eu tenho pulverizado esse jargão. A escolha é sua, mas a decisão é deles. Então, a escolha é do paciente, porque ele vai, durante a vida, falar aos familiares, vai, às vezes, até colocar na identidade que é doador. Às vezes, tem gente que bota nas redes sociais, isso é maravilhoso, mas o fato é que, depois do óbito, quem decide é a família. Então, mesmo que você tenha colocado na sua identidade, mesmo que você tenha colocado nas suas redes sociais, a sua família quem vai decidir no final das contas. Então, por isso que é importante esse diálogo, né? Essa conversa com os familiares, para que eles fiquem cientes do seu desejo de ser um doador e salvar vidas. É muito importante, é lógico que desde o caso, vamos dizer assim, do Faustão, o debate passou a ser nacional, as pessoas passam a ter um olhar, vamos dizer, para o tema, começam a pesquisar e a entender cada vez melhor. É do lado positivo que eu falo. Agora, doutor, ainda em relação ao Faustão e o que estão argumentando. Doutora, ele tem mais de 1 bilhão na conta. Ele tem mais de 1 bilhão na conta. E essa semana a imprensa noticiou que se ele pagar um valor até pequeno para ele, cerca de 8 milhões, ele poderia ir para os Estados Unidos e lá o tempo de espera é menor. Aí eu pergunto à senhora, e aí, como decidir? Tem o dinheiro, vai ouvir os médicos, doutora? E a vida? O que a senhora faria? E aí, doutora? É uma pergunta bastante individual. Mas é importante deixar claro para a população duas informações. A primeira, que nos Estados Unidos, diferente daqui, não existe esse sistema único de saúde que nós estamos contemplados aqui no Brasil, aonde nós podemos levar transplante a todos os cidadãos. Então, a gente trata de maneira igualitária aquele trabalhador que ganha um salário mínimo do empresário que ganha milhões. Não existe isso. Aqui há uma fila e a fila é única. Nos Estados Unidos, a fila também é única. Então, no caso, se Fausto quiser ir, ele vai ter que esperar a vez dele. Agora, é verdade, tem duas diferenças. A primeira que há um custo, que é um custo alto, né? Embora que, para ele, como o Fábio falou, vai ser um custo relativamente pequeno, mas para a grande maioria da população é um custo alto. 8 milhões, 5 milhões, ainda é um custo alto. Além disso, lá a fila anda mais rápido que a daqui, isso é uma verdade. Cerca de 2 vezes mais rápido. Mas, ainda assim, é imprevisível, porque a fila, apesar de ser única, ela vai depender de vários critérios. Então, vai depender do peso, da altura, para haver uma compatibilidade doador-receptor, vai haver a tipagem sanguínea, vai haver o painel imunológico. Então, existem vários critérios que influenciam na fila. Então, eu vou dar um exemplo, Fábio. Digamos que você está em 3º lugar na fila, certo? E chegou um coração. Mas imagine que o 1º lugar é tipagem O, o 2º lugar é tipagem O e o 3º lugar é tipagem A. E aí o coração doador é tipagem A. Então, aquele ranking, ele vai rodar. Então, quem que vai receber esse coração? O 3º lugar. Mas não é porque ele furou fila, é porque ele está dentro do critério de compatibilidade do órgão. Então, todos esses detalhes na fila, é importante que a população entenda, para que não haja rumores de que se pode furar fila. Não, não se pode. É porque há todos esses detalhes técnicos que precisam ser considerados. Então, por isso que a espera na fila era uma espera variada. Então, você pode entrar na fila e com 1 ano conseguir seu órgão, pode entrar na fila com 3 meses conseguir seu órgão. Por quê? Porque vai depender de todos esses critérios de compatibilidade. Muito interessante. Ô, doutora, eu vou ter que perguntar.
No caso ainda que estamos tratando aí do Faustão, né? Porque ele evidencia nesse momento várias ações e o olhar que estamos tendo agora. A equipe médica que lá está, eu sei que quem decide tudo é Deus, mas a equipe médica que está diante do Faustão tem como prever um agravamento maior, tipo, não vai dar tempo, vamos tentar Estados Unidos assim. Há essa percepção ou é Deus mesmo? E aí, doutora? Boa pergunta, né? Na medicina não existe um cálculo, né? Não é matemática. 2 mais 2 são 4. Não funciona assim. Mas, de maneira geral, a equipe assistente vai percebendo os sinais quando o coração começa a falhar. Então, ele vai precisando de mais drogas. Então, existe uma droga chamada dobutamina, que é uma droga que ajuda o coração a bater mais efetivo. Então, o que acontece? Quando o paciente está mais grave, e aí tem um prognóstico mais reservado, ou seja, aquele paciente que vai morrer nas próximas semanas, ou no máximo meses, ou seja, pacientes realmente mais graves, e aí a gente coloca a dobutamina e simplesmente o paciente não consegue desmamar. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para que a população entenda. Digamos que o paciente teve uma infecção urinária. E aí, por conta da infecção urinária, ele descompensou do coração. E aí, ele foi no hospital, e aí tratou a infecção urinária, descompensou do ponto de vista cardíaco, precisou dessa droga, a dobutamina. Aí, melhorou do ponto de vista infeccioso, e na hora de desmamar a dobutamina, o médico não conseguiu, porque o coração não mais se adaptou a ficar sem essa droga. Então, o que é que significa? Que esse paciente é muito mais grave. Então, aí é onde está a grande questão, Fábio. Aí existe o bom senso. Então, nós conseguimos esses pacientes que estão dependendo de droga vasoativa, no caso a dobutamina, ou dependendo de máquinas de assistência circulatória mecânica. Às vezes tem um balão intraórtico, que é um dispositivo, ou um ECMO, enfim, uma assistência mecânica circulatória. Esses pacientes, eles ganham prioridade na fila. Então, como eles ganham prioridade, o coração ofertado vai de acordo com a sua gravidade. Então, se Deus me livre, o Fausto tiver em uma dessas situações, não é que ele fura fila, ele ganha prioridade na fila. Muito importante esse esclarecimento, porque a internet astronômica já tem de tudo, né? Já tem pessoas falando, não, eu estou esperando há mais tempo. Tem todo o critério, como a doutora Tauane Frazão falou, de prioridade. Vocês vão ver na próxima tela, e o alerta vai aumentar ainda a nível de números com o que vocês irão observar, e o Alisson já pode colocar. Vamos ver aí, é um dado interessante. O primeiro semestre desse ano, 2023, tivemos 206 transplantes do coração. Mesmo esse número relativamente, vamos dizer, pequeno, mas já foi um aumento, eu verifiquei, de cerca de 14%. E aí, doutora? Perfeito. Foi um aumento que a gente viu na Paraíba e o Brasil também seguiu esse mesmo padrão de aumento de transplante. E isso daí está ligado diretamente a um aumento de doação, um aumento de comprometimento de saúde pública, em nível de saúde pública com transplante cardíaco, porque, graças a Deus, aqui no Brasil, a saúde pública é muito atuante em relação ao transplante cardíaco, e a gente conseguiu aí beneficiar 206 brasileiros com uma nova vida, um novo coração. Então, assim, isso daí é motivo de grande alegria e comemoração mesmo. Doutora, é muita gente aqui perguntando. Outro hábito, né? Tornou-se um hábito. Eu não posso, obviamente, aqui dizer o nome de todas as pessoas, mas a gente fica muito contente com esses 4 anos de programa Saúde e Marketing. As pessoas começam a fotografar e a mandar aqui, porque cai no meu WhatsApp, mostrando que estão assistindo o programa. Lógico, pelas diversas plataformas. Canal 520 em HD da Claro, mas também o YouTube em TV Masterplay. E outros, os chamados internautas, estão em tvmaster.tv.
Portanto, podem perguntar, o número aí está e o código QR também permanecerá. Vamos ver a próxima tela tema, estamos ao vivo para todo mundo no programa Saúde Master. Prioridade na fila do transplante. Foi justamente o que a doutora acabou de falar e começam naturalmente as polêmicas, né? São inevitáveis. Uma coisa que eu achei interessante, várias pessoas que são, vamos dizer, celebridades ou pessoas muito conhecidas, passando a falar sobre a importância dos transplantes. Nós vimos aí nas redes, por exemplo, depoimentos de vários globais, né, quebrando até protocolos, porque o Faustão passou a estar em outra emissora, que agora saiu, né, agora o que se quer é um coração novo, mas de qualquer maneira, o Brasil inteiro passou a falar. E isso é um incentivo às autoridades, às pessoas e às famílias, para que se unam nesse conceito de doação. E aí vem o papel também da escola, a importância de levar esse tema. Quando eu digo escola, envolve todo o setor de ensino, não é, doutora? Perfeito. Em relação a essa questão da priorização, ela existe porque nós queremos salvar a todos. Então, você imagina que numa lista onde tem 386 listados, os 386 não vão estar na mesma condição de saúde, não vão ter o mesmo tempo de vida. Então, a priorização, ela existe para que a gente consiga salvar a todos, ou pelo menos chegar mais perto possível disso. Então, aqueles que já começam a ter falência múltipla de órgãos, entubados, que não conseguem viver sem ajuda de medicação para ajudar o coração a bater, que precisa de uma assistência circulatória, mecânica, elas precisam de uma agilidade nesse transplante cardíaco. Então, por essa razão, ele vai ganhar priorização. Agora, tudo isso é importante falar aqui, Fábio, é tudo regulamentado, muito baseado em ciência, em estudo científico, é uma medicina baseada em evidência. Então, não é simplesmente uma decisão baseada no status ou numa condição financeira. Não, não tem nada disso. Tá? É tudo baseado em dados objetivos, muito estudo científico, muita experiência na área, opinião de especialista, então, tudo de maneira muito ética e responsável. É desse modo didático e sensacional que a doutora cardiologista, pastora e professora Tawane justamente consegue dar essa informação tão diferenciada. Vamos ver a próxima tela, ela engloba várias perguntas que estão a chegar. Tratamento da insuficiência cardíaca. Doutora, não que não seja grave, mas quando eu observava o nome insuficiência cardíaca, a minha mente não ligava logo que poderia chegar a um transplante. Portanto, esse detalhe que a senhora frisou, inclusive, portanto, insuficiência cardíaca é sério, não é, doutora? Muito sério. Então, é como a gente estava conversando. A insuficiência cardíaca mata mais do que câncer. Então, isso é uma informação que a população não está habituada a escutar, mas é uma realidade. Então, na gama dos pacientes que são insuficientes cardíaco, a minoria vai precisar do transplante cardíaco, porque, graças a Deus, nós temos um arsenal terapêutico medicamentoso muito eficiente. Então, nós conseguimos, através de um tratamento eficaz, fazer com que esses pacientes não é que é a cura, porque é como a diabetes, a hipertensão, é uma doença crônica. Mas nós conseguimos, com esse arsenal, que a doença se estabilize e entre no que a gente chama de platô da doença. Então, eu tenho no consultório pacientes que têm uma insuficiência cardíaca já considerada avançada, com a fração de ejeção bem reduzida, mas que correm maratonas, que consegue ter uma capacidade funcional praticamente compatível com a sua idade. Isso graças a quê? Graças ao grande avanço da cardiologia, graças a um arsenal medicamentoso extremamente eficaz. Mas sabemos que uma porcentagem desses pacientes, eu costumo estimar cerca de 5%, mesmo com toda a medicação otimizada, vai cansar os mínimos esforços, vai progredir doença, muitas vezes precisando de múltiplas internações
múltiplos internamentos em hospital para poder ter acesso a drogas dentro da veia, né, intravenosos. E isso daí vai fazendo com que o quadro se agrave, necessitando de um transplante cardíaco para poder continuar a vida. Doutora, estão perguntando, algumas pessoas ficam temerosas, é lógico, por isso que a nossa intenção aqui é levar essa informação totalmente diferenciada. Doutora, tem pessoas aqui dizendo, quais seriam os sintomas? Será que eu estou sentindo uma dor? Tem muita coisa que é psicológica também, né, doutora? Acho que gente assistindo o programa aí já pode psicologicamente estar sentindo uma dor, mas enfim, estão perguntando, doutora, quais seriam os sintomas preocupantes para eu procurar um médico? Eu costumo sempre dizer que nós devemos guardar bons sentimentos, lembranças, né? Mas nunca sintomas. O sintoma não é para ser guardado, o sintoma é para ser investigado. Então, em primeiro lugar, se você tem qualquer sintoma, você precisa ir a um médico, tá? Quanto mais precoce se diagnostica, menos estragos nós vamos precisar tratar. Então, o primeiro ponto é esse. Outra coisa, a questão dos sintomas. O carro-chefe da insuficiência cardíaca é o cansaço, é a dispneia. E como que o paciente pode perceber isso? Então, atividades que antes você fazia sem nenhum problema, começa a ser limitado pelo cansaço. Então, se você conseguia ir da sua casa a uma farmácia, da sua casa a uma padaria, ou você fazia 5 quilômetros de caminhada e agora não consegue mais fazer, ou faz, mas precisa parar várias vezes por cansaço, por dispneia, isso é um sinal que você precisa ir ao médico investigar, tá? Então, o cansaço, a dispneia, é um dos sintomas. Claro que, nos casos mais avançados, como eu falei aqui, você vai ver pacientes que cansam, que têm dispneia para pentear o cabelo, ou seja, para as atividades habituais, para tomar um banho, para lavar um prato, às vezes até mesmo dormindo, dorme, acorda no meio da madrugada, sufocado, com falta de ar, também é um dos sintomas que a gente chama de dispneia paroxística noturna. Então, além do cansaço, outro sintoma muito comum é o inchaço nos pés, é o edema de membros inferiores, tá? Então, porque o coração não consegue bombear direito, você vai acabar acumulando líquido. E pela gravidade, como você fica em pé o dia todo, você acaba acumulando nos membros inferiores. Tem pessoas que acabam, se tiver acamadas, podem também acumular na região pélvica, né, na região abdominal. E a ascite também, na própria região abdominal, você pode acumular líquidos também. Então, você vê que é um arsenal de sintomatologia, mas, de maneira geral, não espere grandes sintomas. Faça sempre o seu check-up, faça sempre a sua prevenção, para que você não acabe perdendo tempo. Doutora Tauane Frazão, realmente sensacional. Doutora, eu sei que a senhora, usada por Deus, já ressuscitou algumas pessoas. Aí eu pergunto, nessas últimas semanas, algum ressuscitamento, doutora? E aí eu acho emocionante isso. Teve, doutora? Sensacional. Teve. Diga aí, doutora. Não pela insuficiência cardíaca. Certo. Teve um paciente com doença aterosclerótica coronariana que estava aguardando cirurgia. E aí ele teve uma parada e a gente conseguiu reanimar, ele voltou, conseguiu ir para a UTI, estabilizado, graças a Deus. Mas, doutora, você vê, são coisas realmente, como eu digo, de Deus, né? E nesse momento, um momento crítico, eu fico às vezes imaginando, e a gente vê como Deus usa as pessoas, né, os médicos, ali eu sei que toda uma equipe está naquele momento à disposição em salvar vidas, e a senhora lá junto, né, com toda a propriedade e conhecimento, ressuscitou e o cidadão já está de alta, doutora? Está de alta. Já está de alta, doutora. Graças a Deus. É incrível. Aí nós vemos, né, o poder de Deus, né, nas pessoas, é uma coisa impressionante. Por isso que eu digo, eu considero a doutora uma pessoa assim admirável. Eu sou fascinado e eu tenho certeza que todo o público nesse momento também. Vamos ver o próximo tema que vem no bloco, ainda é o primeiro, estamos ao vivo aqui, dando ênfase aos transplantes cardíacos e à doação de forma geral. Exames preventivos para o coração. Doutora, eu penso, imagino, fiz exames essa semana, que meu coração está bem.
Mas quais seriam os exames, vamos dizer, de rotina, os mais importantes para as pessoas? Eu gosto de responder essa pergunta porque os exames complementares, o próprio nome está falando, ele vai complementar. A clínica ela é soberana. Então, esses exames não podem ser prescritos pelo paciente. Eu gosto de dizer isso porque, às vezes, a gente passa uma informação e aí o telespectador pode entender de qualquer jeito. Não, quem escolhe esses exames não é o paciente, é o médico. Ele vai ver através da sua história clínica, através do histórico de doença, tanto do paciente quanto dos familiares, vai avaliar no exame físico, na ausculta respiratória, na ausculta cardíaca, e depois, em mãos de todos esses dados, o médico assistente vai poder escolher quais são os exames mais adequados para aquele paciente. Mas hoje, quando se fala de prevenção, nós temos um arsenal muito grande de exames. Então, desde o simples eletro, né, que todo mundo faz, o eletrocardiograma, que é um exame simples, rápido, não tem contraste, e que vai realmente dar muitas informações importantes ao cardiologista. Nós temos o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, onde a gente vai conseguir ver o coração de maneira estrutural, o músculo, se está batendo adequadamente, nós conseguimos ver as válvulas, se tem calcificação nas válvulas, se a válvula abre e fecha de maneira adequada. Nós temos o famoso teste ergométrico, que é o teste de esteira. Então, nós conseguimos pesquisar isquemia, né? Se aquela dor que o paciente está sentindo tem alguma causa cardíaca. A gente, através do teste ergométrico, também conseguimos ver a capacidade funcional daquele paciente. Até para prescrever exercício físico é importante. Nós temos outros exames mais profundos, mais específicos, que são cintilografia miocárdica, ressonância magnética, para pressão também, a mapa, para diagnóstico e também para avaliação terapêutica. Então, você vê que a cardiologia avançou e avançou muito. Então, graças a Deus, temos muitos exames complementares que nos ajudam a tanto diagnosticar como a prevenir, mas essa definição ela não é feita pelo paciente. Ela vai ser feita sempre pelo médico assistente, a depender de todos aqueles dados colhidos na consulta. Seguindo essa qualidade na informação, eu quero falar do São Brás. E o São Brás é extraordinário. Vocês já estão visualizando aqui, foi lançada recentemente, mas já nas mesas do Brasil, a aveia São Brás, mas notem também, o café São Brás, mantendo a sua qualidade de praticamente 73 anos, está em nova embalagem. Olha que coisa linda. É sensacional o café São Brás e os mais de 100 produtos que a São Brás fabrica com excelência. Está aí, ó. A nova embalagem, já tenho aqui, já encontram-se em todos os supermercados, em todos os locais que lidam com a alimentação. Eu posso dizer, em boa parte do nosso grandioso Brasil. Tenho aqui também o Extra Forte na embalagem nova. E quando eu digo que o São Brás tem mais de 100 produtos, e até aconselho a que as pessoas entrem, porventura, no site sãobras.com.br, que no menu Produtos você vai encontrar todos esses mais de 100 produtos que eu estou falando. Eu vou mostrar um aqui, eu sempre sou muito observador e pesquisador. Olha que interessante, ó. Café nordestino. Mas esse café nordestino também é da São Brás. É uma coisa interessante. Por isso que eu gosto muito de observar, porque quando você compra ou fica sabendo de um produto desse diferenciado, você passa a usar, a indicar e nunca mais vai parar. Por isso que a São Brás é campeã em qualidade e em tudo o que faz. Vocês estão vendo aí a aveia, que ela surgiu, vamos dizer assim, em 3 tipos, né, de aveia, você já encontra em todos os locais.
E o café, o novo milho, os carros-chefes famosos da São Brás, agora até de cara nova. E ficaram belíssimos, e tudo isso está num contexto de amor, de qualidade, de família, de fé, de união. Portanto, isto tudo traduz a São Brás. Nós estamos no primeiro bloco, estamos ao vivo com a doutora cardiologista Tauane Frazão, realmente dando um show, porque o conhecimento dela é grandioso, atua na área dos transplantes cardíacos e, lógico, toda a área cardíaca, podemos dizer assim. E quando a gente une uma professora, que ela é também, a ação fica ainda mais acessível, didática, facilitadora. E é dessa maneira que o Saúde Master vem conquistando a todos, né? Vamos ver a próxima tema que aparecerá para que a doutora possa falar. Doutora, temos que ver, lógico, o transplante, vamos dizer assim, já falamos da fila, eu imagino o grau de ansiedade das famílias, né, dos que esperam por um órgão, mas ainda temos que ver que uma vez aquele órgão transplantado, vamos falar do coração em evidência, existem ainda riscos. E aí, doutora? Perfeito. É importante a gente frisar que, por essa razão, que a indicação do transplante é uma indicação muito específica. Então, quando você fez todo o arsenal terapêutico, quando você fez tudo que a medicina pode fazer por aquele paciente e ainda assim a doença está progredindo, esta é a hora do transplante. Então, por que a gente só reserva o transplante cardíaco para os pacientes mais graves? Porque o transplante cardíaco tem os seus riscos. Então, assim, não é simplesmente uma cirurgia de pequeno porte, é uma cirurgia de grande porte. Então, há o risco, porque é uma cirurgia que realmente abre o peito, realmente, imagina você explantar um coração e implantar um coração novo. Então, é uma cirurgia de alta complexidade e também de risco. Então, o primeiro passo é esse, é uma cirurgia de risco. E, em segundo lugar, nós temos os nossos desafios pós-operatórios. Tá? Então, os principais desafios do transplante, primeiro é a rejeição. A rejeição. Então, nós somos muito rigorosos no nosso protocolo, justamente para ver a compatibilidade do órgão doador com o receptor, mas ainda assim existe o risco de rejeição. Tá? Graças a Deus, aqui na Paraíba, nós não tivemos, né, nenhum caso grave de rejeição, onde o paciente veio a óbito, mas nós sabemos que há esse risco. E, em segundo lugar, a infecção. É o principal desafio no pós-operatório. Porque no pós-operatório nós vamos precisar fazer uso de medicamentos imunossupressores. Então, vamos fazer uma série de medicamentos que baixam a imunidade. Então, micofenolato de mofetila, tacrolimus, prednisona, enfim. Nós vamos fazer todo aquele esquema de imunossupressão para o paciente e isso daí predispõe a uma infecção hospitalar. Então, essas duas são as duas principais complicações. Graças a Deus, com o avanço da medicina, da tecnologia, nós conseguimos, com muito êxito, vencer essas complicações. Mas é importante que a sociedade entenda que não é um procedimento fácil, simples ou banal. Não, é um procedimento complexo e também tem as suas nuances, complicações, desafios, enfim. Então, é importante também explicar essa face do transplante cardíaco. Estamos ao vivo no primeiro bloco aqui do programa Saúde Mais, já avisando, eu tenho um grau de ansiedade também grandioso. No segundo bloco, daqui a pouco, teremos uma estreia da doutora Fernanda Maia, além de odontóloga, também é fisioterapeuta, mas uma grande especialista através da sua clínica nos processos, vamos dizer, que envolvam toda a face, ou seja, orofaciais. Portanto, nós vamos ter uma entrevista sensacional, porque métodos bem avançados, ligados com a beleza e, obviamente,
trazendo autoestima, saúde, qualidade de vida, serão exaltados, eu já posso dizer, pela excepcional médica, que será uma estreia, a doutora Fernanda Maia, daqui a pouquinho, ao vivo, será sensacional. Doutora Tauane Frazão, doutora, estão ainda perguntando muito aqui, curiosidades sobre o possível estado nesse momento do Faustão. Aí, doutora, tem uma pessoa que está insistindo muito aqui. Pode ser que nesse momento Faustão esteja entubado ou ele está recebendo oxigênio. Qual deve ser uma possível situação? E aí, doutora? É difícil, né, a gente prever, porque a maneira com que a insuficiência cardíaca ou a descompensação da insuficiência cardíaca progride é muito variável, tá? Então, nós temos aquele paciente que com a medicação, a dobutamina, ele estabiliza. Embora o profissional não consiga diminuir, mas com aquela quantidade, estabiliza. Então, nós temos nos grandes centros enfermarias que tem pessoas que ficam 1 mês, 2, 3 meses na dobutamina. Ou seja, com aquela medicação que está ajudando o coração a contrair, mas que está estável. Como há pacientes também que, mesmo com a dobutamina, progride com falência múltipla de órgão, precisando desse balão intraórtico, precisando do ECMO, que é uma assistência ventilatória mecânica. Então, assim, é impossível a gente prever como o quadro do Fausto Silva vai suceder. O que é que eu posso dizer? Que ele está nas mãos de uma equipe maravilhosa, né? Dr. Fernando Bacal é uma das referências em insuficiência cardíaca e todo o Brasil está aí numa corrente de grande oração. Então, esperamos aí, logo mais, que Faustão esteja transplantado. Se Deus quiser. Ô, doutora, a média no Brasil para um possível novo coração é de 18 meses, é isso mais ou menos, doutora? É entre meses até 18 meses, né? Até 18 meses. Isso. Ou seja, de qualquer maneira, isso deve causar uma aflição generalizada. Eu imagino, pelo amor de Deus, num momento como esse, é uma luta da vida contra o tempo, literalmente, não é, doutora? Exato, é uma luta contra o tempo realmente, porque, principalmente quando o paciente está internado, então a tendência maior é um agravamento de saúde. E é por isso que nós temos a questão da priorização, para salvar estes que estão mais graves e, muitas vezes, numa colocação da fila que não vai conseguir esperar, né? Eu tive um paciente, né, que faleceu na fila. E a gente tem, né, que trabalha com insuficiência cardíaca avançada, a gente vê toda a parte do sofrimento do paciente, todo esse drama dos bastidores. E é por isso que eu tenho o prazer de vir aqui para poder combinar esse assunto, para poder falar sobre doação de órgãos, para poder falar sobre como a sociedade, como a saúde pública pode beneficiar, porque tem muita gente que está necessitando de um transplante para poder viver. Ô, doutora, normalmente, eu sei que depende do quadro, as pessoas estão imensamente curiosas aqui, eu estou reproduzindo o muito que está a chegar nesse momento, tanto pelo número telefônico que deve aparecer, ou só apontando aí a câmera do celular para o código QR. Doutora, normalmente a família, dependendo do caso, está tendo um acesso ao paciente, né? E a aflição do paciente, o que é que normalmente ele mais pergunta? Ficou sabendo de alguma coisa? Como é que ele fica sabendo se um coração está próximo ou se chegou um compatível, vamos dizer assim? Perfeito. Quando o paciente está em casa, tá certo? Porque tem paciente que está esperando na fila em casa, né? Certo. Então, quando o paciente está em casa, quando o ranking roda da doação de órgãos, né, de coração, a central de transplante, ele aciona aquele serviço. Então, quando a central aciona e diz, houve uma doação, e pelo ranking é paciente fulano e tal. Então, o hospital imediatamente entra em contato com o paciente. E aí, toda a equipe multi, antes do transplante, já orienta, esse celular aqui, você não pode deixar de atender.
Porque depois que a gente lista, qualquer hora é hora. É feito uma grávida que já está a termo. Qualquer hora o bebê pode nascer. Então, qualquer hora pode chegar ao seu coração. Então, esse celular sempre mantenha carregado, perto de você, porque a hora que chega o coração é uma luta contra o tempo também. Porque a hora que chega o coração, a equipe para o que está fazendo, a equipe se doa totalmente nas próximas 6, 8, 10 horas para poder ter êxito no transplante cardíaco. Então, aí a pessoa é acionada para ir imediatamente para o hospital, para que a gente possa dar continuidade. Eu quero até exaltar, a doutora faz parte de uma grande equipe, o Hospital Metropolitano, além de outros hospitais, que criou toda uma estrutura, eu posso dizer até grandiosa, para os casos de transplante, os casos cardíacos em geral. Está aí o Coração Paraibano, não é isso, doutora? Que a senhora praticamente lançou aqui no programa em primeira mão e já salvou centenas e centenas de vidas. Se vocês entenderem, e eu sei que o nosso público é bastante inteligente, o Coração Paraibano, por exemplo, faz um atendimento, eu vou supor aqui, em Patos, de um caso grave, ele estabiliza e ali salvou literalmente a vida. Tanto quando a gente fala nesse projeto fabuloso a nível do governo do estado da Paraíba, de parabéns, e os vários profissionais que encabeçam com excelência toda essa estrutura, eu recebo os relatórios e é de impressionar cada semana. 3.000 vidas salvas, 4.000 vidas salvas. A gente fica imaginando como existem pessoas com problemas cardíacos, mas que estão sendo salvas através desse procedimento, não é, doutora? Perfeito. Eu amei esse link que você fez do Coração Paraibano com a questão da insuficiência cardíaca. Você sabia que a principal causa de insuficiência cardíaca é o infarto? Não, doutora. A principal causa de insuficiência cardíaca é a causa isquêmica, é o infarto. Então, ter um programa de saúde pública onde prioriza esses pacientes que estão infartados em tempo hábil para abrir artéria, significa que essa cidade ele vai ter, inevitavelmente, menos pacientes com insuficiência cardíaca. Entendi. Porque a demora em prestar essa assistência ao paciente infartado faz que ele tenha essa sequela, que é a insuficiência cardíaca. Então, você imagine que uma artéria fechou. Se você não abrir em tempo hábil, a gente costuma dizer que tempo é músculo. Porque quanto mais tempo você leva para abrir essa artéria, mais músculo morre. Então, quando aquele músculo morre, significa o quê? Insuficiência cardíaca. Então, se tu tem um programa tão eficiente quanto o Coração Paraibano, que dá prioridade a esses pacientes que estão com essas artérias fechadas, para que ele chegue ao cateterismo em tempo hábil, para que ele abra essa artéria em tempo hábil, significa que nós teremos menos pacientes com insuficiência cardíaca aqui na Paraíba. Então, realmente, eu tenho orgulho desse programa, o Coração Paraibano, orgulho de como a cardiologia tem avançado aqui na Paraíba, graças à saúde pública e todo esse incentivo na saúde pública do estado da Paraíba. Ô, doutor, eu sou muito curioso. Uma dessas semanas eu estava em Campina Grande, aí passando numa unidade médica, eu vi uma ambulância, Coração Paraibano. Aí, doutor, eu resolvi entrar, eu parei, entrei, aí fui até a recepção. Aí é lógico, ficam lá o pessoal, o motorista, o pessoal todo especializado. Aí eu me identifiquei, aí eu perguntei, né, na curiosidade, eu disse, olha, é um paciente que está vindo de Souza, teve lá uma situação séria e foi salvo. E está aqui, era uma clínica de exames, está aqui fazendo exames. Então eu achei muito interessante verificar em loco, nesse caso, que a estrutura está funcionando plenamente, não é, doutora? Está funcionando plenamente. E assim, foi desenhado de um jeito, né? Nossa coordenadora, a doutora Roberta Barreto, ela é excelente. Eles desenharam de um jeito que todo o estado da Paraíba está bem assistido. Então, a gente divide em macro 1, macro 2, macro 3. De maneira que vai ter uma hemodinâmica perto, em menos de 120 minutos, para toda a cidade no estado da Paraíba. Então, foi tudo pensado e desenhado para que o paraibano possa ter
um atendimento excelente e em tempo hábil. Então, assim, realmente é um programa completo que dá aí essa segurança ao paraibano, que se ele infartar, ainda que seja o pior infarto que é considerado o infarto com supra, ele vai ter assistência adequada e vai ter a sua vida salva. Então, assim, eu digo sem medo que o Coração Paraibano veio para dividir mesmo a saúde pública do estado da Paraíba e veio como um ganho extraordinário e é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo para o estado da Paraíba. Doutora Tauane Frazão, nós chegamos no final, é apenas o primeiro bloco do programa Saúde Marcha, estamos ao vivo aqui para toda a Paraíba, eu posso dizer, o Brasil e o mundo, através das redes sociais. Doutora, eu poderia ficar falando horas aqui de elogios e de gratidão à senhora. A senhora realmente é uma grande médica, uma pastora, eu tenho certeza excepcional. Tô até devendo uma ida até a igreja, né, doutora? Chama igreja mesmo, doutora? Uma ida até a igreja, mas vou. E quando foi nessas semanas, eu quero agradecer a esposa, a produtora Verônica Amorim, que está aqui na minha frente. Ela começou a ter umas taxas bem preocupantes de colesterol e por aí vai. Os amigos que nós formamos aqui já hoje, com 518 entrevistas, é um universo grandioso na área de saúde, né? Há de se convir. E aí eu aperreio, por vezes, os doutores e a gente vê a excelência dessas pessoas, como essas pessoas são iluminadas. E a doutora, na mesma hora, disse, olha, é esse o medicamento, aí já baixou um pouquinho mais, a doutora disse, tem que ter mais outro medicamento agora, fez os exames, me refiro à esposa, a Verônica Amorim, na semana passada, todas as taxas deram dentro dos níveis de referência. Então, doutora, a gratidão assim, que eu tenho à senhora é imenso, viu? Gratidão minha, privilégio meu, vocês são realmente amigos, queridos, e para mim é sempre um prazer. Aí, doutora, logicamente, se a senhora quiser, e eu faço questão que a senhora diga a rede social da senhora, que a senhora interage muito bem, tira dúvidas. Eu sei que a vida da senhora, graças a Deus, é muito corrida, literalmente. Todos os setores que a senhora atua salvando vidas. Porque quando a senhora não está no hospital, está a nível da universidade dando aula para aqueles que serão médicos um dia. E quando não é isso, está lá na igreja dando o seu testemunho, a sua palavra sempre de amor, de fé, de gratidão, de paixão e de esperança. Muito obrigado, doutora. De coração. As minhas redes sociais, @doutora Tauane Frazão, tudo junto. E lá nós vamos estar fazendo realmente esse trabalho de promoção à saúde física, mental e espiritual. Então, lá nós estamos compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, promovendo também informação de qualidade e também dando palavra de fé, porque a gente sabe que a ciência e a fé, elas andam juntas, elas não estão separadas. Então, a meditação, a fé, a palavra de Deus, e a ida a uma igreja, uma comunidade da fé, é realmente um promotor de saúde. Então, você vai ser bem-vindo nas minhas redes. Muito obrigado, doutora. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo comercial. Vou exaltar mais uma vez para que todos fiquem aí, porque teremos a doutora Fernanda Maia, uma